histórico mesmo é esse desenho. 1964, Granato tinha 15 anos. Nem os filhos conheciam esse trabalho. O mais cruel, depois de tudo que eu passei, dizemos, no tempo da guerra, foi quando eu soube que perdi toda a família. Olá para você que acompanha a gente pelo programa Metrópolis na TV Cultura. Eu sou Patrícia Palumbo e hoje quero conversar com vocês sobre música instrumental brasileira. De todas as artes, querendo ou não, a música nasceu assim ali no âmago da minha alma. Oi, boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no ar. A cidade de São Paulo nunca mais foi a mesma para os muitos amigos de Ivaldi Granato, depois da morte do artista plástico há 3 anos. Além de pintor e performer, Granato era um agitador cultural, presença obrigatória em grandes eventos da Pauliceia, aglutinador. Agora, cerca de 500 obras, entre pinturas, gravuras, esculturas e desenhos, estão reunidas numa grande retrospectiva. Quando a gente pensa no Granato, a gente pensa já num multiartista, né? E aqui, eu acho que na exposição, a gente tem todas essas facetas dele. Sem dúvidas, e a exposição tenta trazer um pouco disso, um pouco da pintura, um pouco da performance, do desenho. A gente já começa nos anos 60, no início de tudo, né? No início de tudo, quando ele já demonstrava esse muito interesse pela cor. Então você vê essas obras assim super coloridas, com esse traço pop. Aquelas 2 telas grandes lá do fundo, elas fizeram parte da Bienal de 79. Na sequência dela, tem a tela da Bienal de 81. Depois, essas outras 2 foram da Bienal dos anos 90. Tem uma parte que eu considerei a parte mais figurativa de Granato, porque ele ficou muito conhecido pelos quadros abstratos. Aqui, por exemplo, tem um dos destaques também da exposição, que é esse quadro Baconato. Então ele pega o catálogo de Faces Bacon, que está aqui na exposição também, pinta em cima do catálogo e depois ele transforma isso numa tela. A série Red surgiu a partir do desenho que ele fez de uma foto do pai dele e virou uma das maiores obsessões de Granato. Histórico mesmo é esse desenho. 1964, Granato tinha 15 anos. Nem os filhos conheciam esse trabalho. Ele teve um ateliê que foi famoso em São Paulo e foi frequentado por essas pessoas pensantes da arte brasileira dos anos 70, 80, todos passaram por lá. Ele parecia organizar tudo de forma estética, não só ele pintava, desenhava, como a mesa dele parecia uma obra em si. Os brinquedos, e aí nos brinquedos tem brinquedos que eram meus, que você vê que aos poucos ia pegando quando eu abandonava um brinquedinho e ia para a coleção de brinquedos dele. Então tudo era meio misturado assim na mesa dele, né, onde ele trabalhava. E eu cheguei na exposição e tava ele nos vídeos de performance gritando pra gente, muita exposição do Papito, né? E lembro de moleque participando dessas performances, assim. Performance é uma coisa que você tem que criar uma emoção, uma sensação, ir longe e aquilo acaba e pronto, e acabou. O Ivaldi foi assim, sempre uma referência de inquietação, do poder da arte na sua força mais renovadora, sabe? O Granato me ensinou a pintar. Quer dizer, ensinou a repintar. Uma marca pessoal muito clara, assim, em tudo que ele fazia, você já fala, não, isso é do Granato. Hey, we will remember Granato with love. Essa é uma obra inédita, essa é a obra que estava no ateliê de Granato, que ele estava trabalhando quando ele faleceu. E exatamente no cavalete, como estava lá no ateliê na noite. Realmente essa é uma pérola da exposição. E ela fecha essa cronologia que começou lá nos anos 60 e vem até 2016. O que eu mais gosto
gosto da exposição é essa multiperspectiva, sabe? Dela poder ser tão abrangente e mostrar todas as facetas do meu pai. Assim, eu acho que ele está aqui por inteiro. Tá muito rico, ele nunca teve uma exposição nesse nível. Eu acho que é meio normal, não sei, só quando morre. Mas ele ia adorar essa exposição. Quer conhecer mais uma artista inquieta? A gaúcha Saskia é uma das grandes revelações da cena musical alternativa do Brasil. Porque seu primeiro disco, já disponível nas plataformas digitais, traz um som marcado pela urgência, que estão nas bases nervosas e na potência do discurso. Captação de som, ligadão, ligadão. Joguei. Oh, moto passou. Gente, estamos criando, é isso? Estamos criando. Acostumada a cinturar a tua lábia, eu tava ali prestando atenção nos teus pontos pra poder prestar minhas contas. E sair no teu salto 7 pico fino do teu esquilate. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de chamar atenção. Era aquela pessoa pequenininha que ficava pulando pelos cantos. Então isso veio a calhar de eu ser musicista, né? Que de todas as artes, querendo ou não, a música nasceu assim ali no âmago da minha alma. O que eu quero, o que eu vou precisar. O que eu preciso, o que você tem pra me dar. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nome meio que veio na cabeça, realmente. Teve um dia que eu acordei de manhã e me veio na cabeça. O nome do álbum é Por Quê? E daí, ao redor disso, eu transformo cada porquê em um extremo da personalidade humana. Pode entrar na tua galeria. E hoje eu tô exposta na tua coleção de cópia. Eu ouvindo o seu som e acompanhando um pouco do seu trabalho, eu quase não consigo colocar você como só uma compositora ou ligada à música. Me parece que é muito mais. Eu prefiro dizer que eu sou artista, né? Que eu acho que tem muito isso hoje em dia, pela quantidade de ferramentas que a gente tem. As pessoas, elas fazem mais do que uma coisa só. Uma artista que cria bases eletrônicas, roteiriza os shows, é uma performer potente, além de ser DJ em festas. Saskia tem 23 anos. Até agora aprendeu muito experimentando sozinha e também atuando em coletivos da cena alternativa de Porto Alegre, como o Turmalina. As minhas letras, eu procuro, assim, não falar o que está sendo falado, sabe? Coisas que precisam ser ditas, mas que estão sendo ditas, coisas que não estão sendo ditas, que ainda precisam ser ditas. Eu gosto de deixar de um jeito oculto, de um jeito que signifique mais de uma coisa só. Exatamente para a pessoa que ouvir, ela não entender de primeira e ela ter que ir lá, ler e pensar, e cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Eu quero fazer isso, eu quero acessar pessoas que não estão procurando uma feminista, um movimento negro ou qualquer movimento oprimido, sabe? Mas que me vejam e vejam, pô, essa mina tá lá, o que ela tá dizendo? O que ela quer dizer com isso? E aquilo que eu tava pensando lá, o que tem a ver com o que essa mina tá dizendo aqui, entendeu? Eu quero dialogar com outras coisas, além de movimentos políticos, né? Entendendo nada, tropeçando toda errada. A vida me disse assim, você tem que fazer música. E eu aceitei. Em um dado momento que eu já estava fazendo música, eu aceitei fazer música com responsabilidade, né? Mas eu acho que é o meu propósito no mundo fazer música. Mais artes visuais no Metrópolis. Quer algumas exposições para curtir em São Paulo? Então tá aí.
O artista plástico polonês Franz Krajberg, que passou quase 70 anos no Brasil, morreu sem ver o fim do desmatamento da Amazônia, que também representa uma ameaça aos povos indígenas. Um dos maiores defensores da natureza brasileira, Krajberg, é tema de um documentário que acaba de estrear depois de 2 anos de sua morte. O simples toco de uma árvore caída, mesmo queimada, virava obra de arte nas mãos de Franz Krajberg. Algo compreensível, se tratando de um homem que conheceu todo tipo de privação. Eu não sei qual é mais cruel, a miséria da infância ou a miséria da guerra, mas sem dúvida, o mais cruel depois de tudo que eu passei, dizemos, no tempo da guerra, foi quando eu soube que perdi toda a família. Foi explorando elementos abundantes na natureza brasileira que Krajberg se tornaria um artista internacionalmente reconhecido. Foi cercado por essa natureza que o ser humano encontrou o que praticamente desconhecia até então. Chegar no Brasil, de repente, encontrei um pouco calor humano, que não existia na Europa. Depois, fugi da cidade, descobri a vida. Qual é a vida? A natureza. O essencial de Franz Krajberg foi reunido num documentário que acaba de estrear nos cinemas. A Regina está aqui para visitar o senhor. Eu não sabia como ele iria me receber agora. O filme, na verdade, é essa longa conversa que eu tive com ele, né? Que eu vou recheando com imagens, vou ilustrando. Que há de novo? Eu chego, ele não sabia que eu estava chegando, me recebe de braços abertos, começa a falar e foi. Guggenheim Museum de New York. Já vi 3 vezes, mas eu neguei vender para eles fazer uma sala em New York, porque eles não querem saber da ecologia. Muito do que se fala do Franz é que ele é um rabugento adorável, que ele é um metódico incrível. Não estou de acordo com as mudanças que fizeram. Eu vou embora. Franz Krajberg, Manifesto, é também resultado de um trabalho de garimpo da diretora Regina Gerard. Eu preciso agradecer a 2 grandes amigos que foram super generosos comigo. Um foi o Walter Salles, que me franqueou 40 horas de material que ele tinha filmado com o Walter Carvalho fazendo a câmera. Na banda sonora tem um material precioso do João Meirelles, que é um jornalista, amigo do Franz também. Durante 40 anos ele gravava o Franz. Não poderia ser mais atual. É um filme extraordinário com um ser humano que ilumina tantas questões humanas que a gente precisa refletir. Avant, il y a 30 ans, j'ai passé ici, les arbres étaient tout fermés. On ne voyait pas le ciel. As pessoas não têm consciência do mal que estão fazendo para si mesmas, né? Para as próximas gerações, para os filhos, para os netos. Regarde, là-bas, il y a ce fameux arbre que tu vois. C'est cet arbre que j'ai sauvé. Chaque fois que je passe à côté de cet arbre, je lui dis bonjour. Pourtant, il y a pas besoin. Ça me fait ma petite histoire. É um dos artistas que fez uma das obras mais contundentes do nosso tempo. Uma obra fantástica, para além do tempo dele. Eu acho que precisamos falar, não só falar, gritar. Salve a Amazônia! Salvem a Amazônia! Até sábado, o Sesc São Paulo, em parceria com a editora Boitempo, realiza um seminário cujo título é uma pergunta importante. Democracia em colapso? Escritores, pensadores, filósofos do Brasil e de fora vão se reunir para discutir as origens, as perspectivas históricas, políticas e sociais da democracia. A programação tem cursos, palestras, debates.
E como a procura pelos ingressos foi muito grande, foram programadas atividades gratuitas pela cidade. Uma delas é a professora Angela Davis, uma das mais respeitadas ativistas dos direitos humanos no mundo. A palestra com a filósofa norte-americana acontece na área externa do Auditório Ibirapuera na segunda-feira que vem, dia 21, às 19h. Todas as informações sobre o seminário, sobre a programação, estão na internet. O vocalista da banda Magloire, Thiago Oliveira, um grande compositor, faz show de lançamento do seu primeiro trabalho solo, o disco Boa Sorte. E a gente já deseja boa sorte para o Thiago nesse novo momento da carreira. A gente sabe também que ele não abandona o Magloire, não. E o show de lançamento do trabalho solo é nessa sexta-feira, no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo. Curta aí um pouquinho do som do Thiago. Suor no rosto, bom trabalho, alento. Abelhas mortas no pomar, metralhadoras de combate nesses tempos de moças que não fingem mais. E um cantor amigo meu disse: se tiver que ser na bala, vai. E tanta gente diferente podendo se amar, e os corações em fúria cruzam as Américas. O pianista André Memari, que sempre transitou naturalmente entre o clássico e o popular ao longo da sua carreira, acaba de lançar com seu trio um novo trabalho, baseado nas obras clássicas da Turma de Minas. E que turma, hein? É o álbum Na Esquina do Clube, com o Sol na Cabeça. Olá para você que acompanha a gente pelo programa Metrópolis na TV Cultura. Eu sou Patrícia Palumbo e hoje quero conversar com vocês sobre música instrumental brasileira. Lembrando de um trecho de Luiz Melodia que dizia: se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Eu tenho ouvido muita música instrumental, não só porque eu gosto, também porque eu faço o Instrumental Sesc Brasil toda segunda-feira em São Paulo, no Sesc Consolação, mas também porque a música instrumental brasileira é de uma qualidade excepcional. Não por acaso nós influenciamos o mundo com a nossa música. Não por acaso Milton Nascimento fez com Wayne Shorter, Native Dancer. O tema de hoje, já que falei de Milton Nascimento, é André Memari, que fez um disco maravilhoso com o repertório do Clube da Esquina. André Memari Trio. Ele se encontra com Neymar Dias e com Sérgio Reze para fazer essa maravilha que transcende, que alegra, que traz felicidade para o dia da gente. Cada vez que você ouve a melodia dessas canções tão conhecidas, como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Canoa, Canoa, Clube da Esquina 1, 2, tudo isso, as canções vêm, as letras vêm e a gente acaba cantarolando. Mas esse trio maravilhoso acaba fazendo com que essas canções extrapolem os temas. André Memari, Neymar Dias e Sérgio Reze fazem com que a gente vá mais longe ainda com as canções de Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, e é uma maravilha, porque em tempos tão difíceis, né? Tão cheios de notícias complicadas, cheios de polarização, é tão bom você poder pôr um disco e tomar uma água de filtro de barro, pensar no Brasil profundo, apreciar um final de tarde, pensar na sua família, enfim, esquecer um pouco das misérias do cotidiano e entrar na arte, na cultura, na beleza. Isso transforma o seu dia. Portanto, esse disco eu recomendo fortemente que você ouça várias vezes. Um disco realmente muito importante, um grande lançamento da música brasileira nesse ano de 2019. O Booker Prize, prêmio literário de maior prestígio em língua inglesa, anunciou as vencedoras da edição 2019. Esta é a terceira vez que o prêmio é dividido.
A canadense Margaret Atwood é a pessoa mais velha a ganhar o Booker Prize aos 79 anos. Foi escolhida por The Testaments. O livro é a continuação de O Conto da Aia, que deu origem à série The Handmaid's Tale. Margaret dividiu o prêmio com Bernardine Evaristo, anglo-nigeriana escolhida pelo romance Girl, Woman, Other. Concentrado em mulheres negras de várias gerações, a obra levanta questões sobre o racismo em relação à cultura e ao sexo. Bernardine é a primeira mulher negra premiada com o Booker Prize. Hoje, 15 de outubro, que data é essa? Pois é, proclamado pela Unesco como o Dia Mundial dos Professores. A gente sempre tem um professor querido, tem sempre heróis para homenagear e o Metrópolis também vai fazer a sua homenagem. A gente vai encerrar com imagens de um dos professores mais icônicos do cinema, Mark Thackeray, interpretado por Sidney Poitier no clássico Ao Mestre com Carinho, de 1967. Boa noite para vocês, bom Dia dos Professores para os nossos heróis e até amanhã. Good morning. My name is Thackeray. I'm a new teacher. Yes, we were expecting you. So you're the new lamb for the slaughter. Or should I say, black sheep. No, just a teacher, Mr. Hackman. I'm not Hackman, perish the thought. He's departed, God rest his soul. He's probably pouring out his woes to the divisional officer by now. Oh. Oh, Weston. I'm Mrs. Evans. Grace, deputy head. Mrs. Evans. Have you seen any of the children yet? I looked in on Mr. Hackman's class for a moment. I take them for domestic science. Like a cup of tea? No, thank you. Not just now. You've been teaching long? This is my first appointment. We call them jobs. American, are you? British. From British Guiana. But I've spent some years in the States. Oh, where? In California. Oh. Weather as good as they say? It's better. What was your subject? What did you major in? Engineering. Oh. Well, I must be off. Make yourself at home. Wander around if you like, or stay here. I'll introduce you to the others at lunch. Thank you.